Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início na live de hoje. Hoje eu vou mais ler do que mesmo ficar discernindo, entendeu? Porque essa revelação que eu tive, que eu já disse em lives, que já passou de 40 anos que eu fiz esse livreto, hoje nós vamos falar sobre o mistério do Jardim do Éden, certo? Porque sempre quase a gente está mexendo nessa área. Porque se nós não soubermos quem somos nós, como foi feito, o que é real do que estão ensinando, nós estamos perdendo nosso tempo. Porque vai chegar um tempo que estão anunciando que o anticristo, não sei o que, vai tirar todas as Bíblias, né? Usando pessoas com leis e vai tomar as Bíblias. Não, nem precisa tomar. Porque do jeito que ela é escrita, não é o jeito que tem que ser ensinada. Por isso que Jesus falou para examinar, é porque tem local, fala da grandeza de Deus, e depois você lê num local que mostra uma fragilidade tão grande que nem é aquele Deus que você falou. Não é. Então é por isso que a Bíblia vai desaparecer. Porque quando você é pregador, ou outros que virão depois de você, for pregar uma passagem bíblica, eles vão rirem na sua cara, esses próximos que estão vindo, que vocês vão até chamar de diabólicos. Está abusando da palavra de Deus. Da palavra de Deus, não. Ele está abusando de um livro, né, que foi formatado, foi feito parecido a qualquer um outro livro, mas que tem as revelações dentro das histórias. Que você está falando uma coisa, mas aquilo não tem nada a ver com o que você... É para revelados. Só virão aqueles que forem revelados. Então, para tirar a Bíblia da terra, não tem trabalho, não. Ela mesma vai desaparecer. Por quê? Ninguém mais vai querer ouvir você falar. Porque você começa a falar uma coisa, ele já aponta, isso é mentira. Aí você pergunta, por quê? Não, porque ali atrás você leu que esse Deus fazia tal coisa assim. Então, sem revelação, meu amigo, não tem jeito. Então, hoje a gente vai ler, eu que fiz esse livreto aqui, através da revelação do anjo, e fiz, acreditem quem quiser, né? Porque é pesado, é. Olha ele dizendo que conversou com o anjo, né? Não. Aliás, eu sinto muito aperto, porque eu peguei uma grande responsabilidade nas coisas que eu falo, certo? Cada um tem o seu preço, né? A acertar. Então eu não me orgulho porque um anjo apareceu e tal, me indicou que fizesse assim e assim, porque isso não era assim que era para ser passado, né? Eu não me orgulho disso. Aliás, para quem está levando a sério, ele se sente no aperto em ter que honrar essas coisas o qual foi entregue. Então, nós vamos começar. Eu vou mais, é mesmo ler. Eu já disse que eu não leio qualquer livro.
falando de evangelho, porque são vendidos, são comércios, tem casa publicadora só de livros evangélicos, e tem uns que é caríssimo. Vai e procura quanto está custando hoje uma Bíblia, porque eles fazem sofisticadas e tem enciclopédica bíblica, vê quanto que custa uma, que às vezes um pobre não dá conta de ter uma Bíblia de tal fabricação, não é? Virou comércio. Esse livro não devia ser vendido, devia ser doado. É assim, juntava um grupo de evangélicos, pregadores responsáveis, diz que é anjo do Senhor, e você não vai ver anjo aí fazendo Bíblia para vender não, viu? Então, ajuntaria esse povo com essa qualidade e fabricassem, e doassem, certo? Então é assim, Deus fez o jardim, e pôs nele Adão e Eva. Né? Não é assim que está escrito lá? Os fez com as suas próprias mãos. Os fez conforme a sua imagem e semelhança, que depois de os terem feitos, deu-lhes ordem que multiplicassem e enchessem a terra. Qual o objetivo você pensa que Deus faria duas pessoas e colocou ordens dizendo: vocês agora vai fabricarem, vou por um sistema mais grosso de expressão. Vocês dois é uma fábrica de corpos que eu acabei de colocar aqui. Vocês vai se multiplicar e encher a terra. Essa é a ordem. Certo? Você tem que ir lendo e deixando a revelação seguir em frente. Você lê e faz a pergunta para você, que o Espírito Santo está para te revelar. Você tem que ver qual era o motivo disso e o que eles vieram fazer. E para encher a terra eles tinham que fazer o quê? Sexo. Eles já vieram assim. Eles vieram as máquinas, certo? Já pronta para fabricação, tá bom? Mas aí alguém vai dizer, mas você mesmo falou que já tinha tanta gente na Terra, mas não desse formato. Porque a Bíblia diz que Deus construiu um povo zeloso e de boas obras. Por quê? Porque tinha uma parte já que não era zeloso com o nome de Deus e nem tinha boas obras. E ele falou para Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo tudo, você entendeu? Tá só dando problema, e vou, de você e a sua família, eu vou começar um povo diferente. Viu aí? Qual era a mesma intenção? Ó, tem um povo aí, a terra tá cheia, que esse papo que tinha, os primeiros foi Adão e Eva, esquece isso, pelo amor de Deus. Se você ler logo na frente dizendo que não é, para que continuar nessa tecla? Quando alguém vai falar da mulher de Caim, o povo fica quase doido. Ó, não toquem não, as reveladas é para os homens e as ocultas são para Deus. Ninguém fala da mulher de Caim nas igrejas pregando, porque quer manter aquela versão que só tinha os dois, era o começo. Bom, e enchessem a terra, foi a ordem. Mas no meio do jardim fala-se de uma árvore que diz ser do conhecimento do bem e do mal, ou até a árvore da vida, que elas eram colocadas dentro do jardim. Que Deus os proibiu que nela tocassem, e nem comesse dos seus frutos. Porque o dia que comessem, certamente morreriam. Olha o tamanho desse furo, meu amigo, está lá na Bíblia. Deus ia fazer uma coisa tão útil para resgate desses seres perdidos,
E, ó, eu vou fazer um jardim para vocês ficar aqui. Você vai ficar numa boa. Jardim lindo, todo florido, pássaro cantando, tudo que vocês precisam vocês vão ter. Mas eu vou plantar uma árvore ali que para lascar com a vida de vocês. Não é assim que, se for grosseiramente falar, aliás, só tem esse jeito de dizer, não é? Eu fiz o jardim, tá muito bonito, mas cuidado que eu pus uma armadilha lá no meio. E vocês vai lá e eu pus os frutos mais bonitos. Os frutos dessa armadilha é convidativo, é uma loucura. Você vai partir para cima e não vai aguentar e vai comer, e vai morrer, viu? Meu amigo, pelo amor de Deus, vai por revelação, então larga de mão de tudo. Deus jamais faria essa sacanagem. Não faz isso não, isso é blasfêmia. Ah não, mas está escrito, não é blasfêmia, eu posso falar. Não, mas já está falando que tem que ser revelado. Certo. O dia que comesse, certamente morreria. O fruto que Deus estava falando, olha só, preste bem atenção. Deus não joga a conversa fora, não. O fruto que Deus estava falando, a própria árvore, era Eva. A Eva é que era essa fruta, certo? No meio do jardim, quer dizer, peça importantíssima. Quem mora nos centrões das cidades evoluídas, quem consegue comprar um imóvel ou morar lá é quem? São pessoas da alta, como é considerado aqui na Terra. Então, por isso, essa árvore era o meio da situação. Era Eva. Que por ela viria um dia a vida e a própria morte, que se falam por aí, porque ele mandou que colocasse morte aqui, mas na verdade ele disse, ela não existe. Sai-se do corpo e pronto. Mas aqui colocou morte para ficar mais fácil. Então por ela viria, ela era a peça principal, a peça do meio, viria a vida e também a morte. E lê para frente com revelação e vê se não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu na trajetória trouxe a vida. A segunda, a morte. O primeiro homicídio. Não falando dos outros, que a Terra estava cheia de gente, viu? Deixa dessa brincadeira, vamos parar com essa história. Ela é pequena demais. Ela é muito fracassada, vamos parar com isso. Então, veja bem, a própria Eva, aquela árvore que Deus referia, o Salmo 1 está falando que quem vive no Senhor, a sua casa é abençoada, é como morar na beira do ribeiro de água, e as frutas darão seus frutos na estação própria, né? E tudo quanto fizer prosperará. Está falando de uma árvore, não é? E está falando que essa árvore dá fruto, não está? E está falando que tudo que fizer vai prosperar. O que é que uma árvore vai fazer? Simplesmente dar um fruto. Ela não vai partir em investimentos e nada. Está falando de gente. E aqui também, no Jardim do Éden, aquela árvore era pessoas. Até porque Deus não ia fazer uma sacanagem dessa, não é? Então, por armadilha lá, se diz que eles eram simples, eles eram, né? Não tinha ninguém na terra para eles copiar, para eles ver fazendo nada. Era só eles, tadinho, ali, né? Não sabia nem que estava nus. Aí Deus vai, permite a entrada de Satanás. Olha só o furo. Isso não foi Deus que fez desse jeito, não, amigo. Isso é uma pregação que no futuro a Bíblia vai subir por isso, porque tem coisa que vai dar nojo. O povo não quer mais, não. Principalmente esses filósofos, esse povo aí, vai entender isso com risadas, com gozação. Já está assim.
Mas Eva, em sua curiosidade, passou dos limites deixados por Deus. Como? Porque para ela começar a produzir frutos, que seriam os seus filhos, tinha um tempo marcado. Tudo que existe material ou espiritual, primeiro tem que ter um treinamento, amigo, para saber do que vai fazer. Então, as mães novas, que têm o seu primeiro filho, gasta que as outras mães o ensinem como ela cuida dele, porque senão ela é mãe de primeira viagem, como se diz, né? Tudo tem que ter um treinamento, principalmente no maior respeito, a vida espiritual, porque se você não entrar por revelação, só virão a mim, disse Jesus, aquele que o Pai quiser revelar. Você não vai chegar lá nunca com essa palhaçada. Pois só mais tarde ela não obedeceu. Quer dizer, nesse treinamento aí, eu vou fazer uma pesquisa e tal, que a Bíblia também, Deus não escreveu tudo, a própria Bíblia diz que senão não caberia, não tinha condições. Pois só mais tarde teria ordem para a geração de filhos. Olha, ela avançou o sinal. Ela tinha que esperar as ordens. Deus dizia, já tinha falado que era para encher a terra, mas foi feito assim, mas tinha a época certa para começar a geração de filhos. Pois foram feitos para isso. Eles foi feito para fabricar criança, fabricar gente. Vindo Eva a desobedecer, Deus propôs o castigo, dizendo: por haverem desobedecido as minhas ordens, olha só como eram filhos. Quer ver? As minhas ordens, terá filhos com dor. Viu aí o que já virou a fruta? Antes, então, se ela tivesse esperado a época certa, nem dor para ter criança ela ia ter. E a Bíblia diz que o castigo foi dar à luz com dor. Tá vendo? Quer dizer, Deus falando com ela, olha, você não ia ter dor, mas você me desobedeceu. Eu fiz uma fábrica aqui para fabricar um povo diferente, zeloso, boas obras, e fabricasse corpos para reencarnar os espíritos que vêm do passado, que é outra coisa triste, que as pessoas não aceitam, acham que viram santos só com essa vinda aqui e já pode fazer a mala de viagem. E está perdido. Aí vai vir ter dor para ter filhos. Que isso quer dizer? Que se não tivesse desobedecido, teria os seus filhos sem dor. Desde que houve o confronto dos anjos rebeldes no céu, Deus os lançou para a terra, os desobedientes. Que isso foi muito antes de Deus haver feito o homem. Foi muito antes, milhões de anos, que isso aconteceu, certo? Até que chegasse a época de Deus começar o resgate, que já tinha feito o plano também antes dos anjos rebelarem, porque Deus sabia tudo. Então, os filhos que fossem gerados pelo casal seria para a encarnação dos anjos caídos, que eles não aceitam. Se você falar para alguém que você é um dos anjos caídos, que está em recuperação num corpo que você encarnou ou reencarnou, ele vai dizer que você é o diabo. Aí tá vendo? Ele está assumindo que ele é o diabo. Ele é filho de Satanás. Você conheceu a mulher de Satanás, por acaso? Você sabe de algum filho, com qualquer nome aí, que você possa provar que é filho dele? Ele não tem poder de criação. Agora, adotar, quem anda errado, ele adota como filho. E Deus não aceita o filho dele, mesmo que seja adotado, certo? Mas todos são filhos, mesmo é de Deus, certo? Mas vendo o diabo
que Deus tinha feito o casal, visando um plano da remissão dos que haviam caído, cuidou também em fazer o seu. Olha só, viu aí? Ele, super inteligente, ele viu que Deus estava fazendo essa nova criação para resgate. E ele, como não tendo saída para ele, ele pegou e fez o seguinte, começou a sua estratégia. Já começou o plano dele. Ele sabia que o amor de Deus e sua justiça iria fazer que um dia viessem ao arrependimento. Ele sabia que Deus, com esse projeto, com esse resgate, ia trazer esses espíritos que fez aquilo a reconhecer o erro que praticou e chegar ao arrependimento. Satanás sabia disso, e isso eu não queria de jeito nenhum. A guerra continuava. Para que fossem perdoados, eles iam arrepender para isso, de seus erros cometidos contra Deus. Mas como Satanás tornou-se inimigo de Deus, quis dar continuação às suas astúcias. Chegando-se ele a Eva, olha, foi aquele papo, né? Aquela coisa, né? Vai daqui, vai dali. Ah, não, aí ele já está pondo até pornografia no meio da vida da Eva. Pornografia está virando o jeito de anunciar a Bíblia, porque lê coisa que não tem como dar explicação. Ele aproximou da Eva, que em seguida achou-se grávida. Para encurtar, o anjo explicou que não poderia contar a história toda, porque senão não tinha jeito. Então, naquele papo, a Bíblia diz que era o animal mais bonito do jardim. O homem é o quê? Um animal, né? Aí, depois, ela materializou, né, na serpente, e que tal, que mostra que antes tinha perna, quer dizer, não era uma cobra, e depois passou a ser assim, e é isso aí, né? Certo, o contato dele, que era o mais lindo do jardim, convenceu a Eva na sua simplicidade e chegou-se a ela e ela se achou-se grávida. Ah, não, agora foi longe demais. Agora, pregadores aí vão dizer, aí ele falou que a Eva engravidou do diabo. Imagina que cara louco. Diz a Bíblia que Eva deu à luz a Caim. Olha só, na Bíblia você pode ler que só fala que ele encontrou e tiveram um papo lá. Ah, essa árvore aqui, se comer morre, né? Papá, papá. Não é assim? Olha o que é que virou esse papo lá da certamente morrerá se comer desses frutos aí. Deus falou. Não, 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 é porque ele viu que vocês seriam igual a ele, conheceram o bem e o mal. Aquele papo, você entendeu? Vamos supor dois jovens interessados no outro. Aquele papo, eles tiveram isso aí, certo? E depois a Abel. Ela deu à luz a Caim e depois a Abel. Não tem um intervalo até de 2 anos ou mais para se engravidar novamente, ou um pouco menos, para depois se falar de uma gravidez? Aqui simplesmente colocou e depois. Depois pode ser mais longe, mais perto, agora, certo? Você tem que ir olhando a profundeza do que diz dentro do vocabulário, certo? Que senão você não vai se chegar nunca, que contradiz. Aí, Deus vendo que aquele filho de quem era, ele não tem poder de criação, certo? Mas nessa maldade aí, houve uma permissão de Deus. Para quê? Porque por Eva viria o bem, mas também vinha o mal. Vinha a vida, mas também vinha a morte. Se começasse de Abel puro, santo, e por quem viria o pecado para trazer o castigo na terra? A pessoa sofre não é quando peca, quando erra sobre alguma coisa? Então,
houve essa permissão. Aí, mas Deus já providenciou o segmento, porque Satanás sabia que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça dele, chamado como serpente. Então ele já começou, ele não parou com a batalha. Isso vem nos mostrar que, podendo ser até gêmeos, por que não? Em cada 11 mil casos de gravidez, pode acontecer caso de ter gêmeos e os pais serem diferentes, certo? Em cada 11 mil casos de gravidez, pode acontecer de vir gêmeos, né? E filho de um e filho de outro. Vendo Deus que o diabo armava o seu plano usando a Caim, foi por isso que Deus fez que nascesse Abel. Vendo Satanás que o seu plano usando Caim não tinha dado certo, pois do coração de Caim que matasse Abel. Pois pensava o diabo que podia fazer que essa geração começasse por Caim, o seu enviado. Mas Deus, com sua imensa sabedoria, fez que o espírito de Abel viesse a nascer em outro filho do casal, que deu-lhes o nome de Sete. E então acontece a primeira encarnação, e depois diz que não tem encarnação, não é? O espírito de Abel nasceu em Sete, certo? O casal, tendo desobedecido às ordens de Deus, Deus ordenou a um anjo que, com uma espada, ficasse à porta do jardim. O fechamento do jardim não foi somente por causa do casal, mas por causa dos milhões de anjos caídos que, de modo algum, podiam entrar nele, pois aquele jardim era espiritual e seria tirado da terra, e sendo assim, aquele anjo tiraria a possibilidade deles virem a entrarem. A formação da nova família era para encarnações de milhões de espíritos já existentes. Há muitos que dizem que Adão e Eva foram os primeiros habitantes da terra. A própria Bíblia diz que não foi. Caim, tendo saído da presença de Deus, depois de ter matado seu irmão, fugiu para uma terra estranha e lá se casou-se. E ficou morando em uma cidade chamada Siquém, que com o tempo veio a ser governador daquela cidade. Isso mostra que a terra já era bastante habitada. Adão e Eva tornaram-se como uma máquina de fabricação de corpos nos quais foram encarnados os espíritos. Prezado amigo, eu tive que ler um pouco mais rápido por causa do tempo, do espaço da live, né? Então, mas me ajude, por favor, deixe o like, compartilhe, mande perguntas, vamos bater um papo. Você pode discordar, você pode dar suas ideias, porque nós não somos infalíveis, caso, mesmo por revelações, nós podemos receber a revelação de uma maneira e o nosso expressar ser entendido de outra forma. E com a sua ajuda, vamos caminhar, vamos dar valor a esse livro, o valor que ele tem. Ele não é um livro qualquer. Parecido, sim, mas com revelação. É diferente. E pode ser sumido, sim, viu? Viu, evangélicos? Ele pode desaparecer, mas não que vai chegar gente na sua casa com um caminhão juntando livro, não. Se parecer, foi alguma coincidência. Ele vai sumir porque você não vai ter nem coragem, se você ainda for vivo, de ler com esse povo que está chegando agora no futuro. Certo? Então, eu quero que vocês me ajudem a manter, que o like de vocês, a compartilhação é muito importante para mim nesse canal no YouTube.
Prezado Senhor, meu grandioso Deus, eu peço, Senhor, agora nesse instante, acerca dos nossos ouvintes, das pessoas sofredoras, das pessoas famintas, das pessoas desagasalhadas e perseguidas, para que o mal não chegue à casa deles e que eles consigam superarem as consequências da vida que chegam a cada dia e que possam eles ter força e revelação para chegar mais próximo do Senhor. Agradecemos os anjos da guarda, todos os trabalhadores do Senhor, em teu nome. Agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.